entre o Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, para que a gente tente, né, como uma boa estratégia, ampliar ainda mais as coberturas vacinais nacionalmente, e aí, no nosso caso, né, no nosso estado. Vocês vão ver que a gente teve uma melhora já em 2023, as nossas coberturas vacinais. Esse é um dos objetivos também para que vocês deem uma olhada no panorama. E, além disso, nós temos várias instituições, coordenações, departamentos que estão participando com a gente, né, conosco, nessa construção dessas estratégias para que a gente venha, para que o Estado do Maranhão consiga ampliar, né, consiga atingir as metas, como nosso objetivo principal, atingir as metas de cobertura vacinal. Então, nesse primeiro momento, a gente vai dividir, organizar a reunião. Eu vou fazer uma exposição, inclusive mostrando as coberturas vacinais do Estado, e aí, logo após essa exposição, a gente abre para perguntas, colocações. Combinados dessa forma? Aí a gente abre o microfone para todo mundo, né, queira contribuir com a nossa reunião. Vocês já, todo mundo, eu quero pedir, parece que tem alguém com o microfone aberto. E aí, quem tiver com o microfone aberto, eu também peço para desligar, porque pode dar eco para outras, interferência para outras pessoas que estão participando da reunião. Todos vocês estão vendo a apresentação, que já está sendo exibida, né? Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, nosso objetivo é falar sobre a estratégia de vacinação na escola, agora para o ano 2024, e especificamente agora para o primeiro semestre. É uma demanda que vem aí do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação. Então, muitas pessoas, talvez estejam muitas pessoas assistindo, participando dessas nossas reuniões pela primeira vez, ou entrando, né, na imunização. A gente começa falando sobre o Programa Nacional de Imunizações. O Programa Nacional de Imunizações, ele foi criado em 1973. Né? E aí, como a gente pode perceber, o programa ele é criado, constituído antes do Sistema Único de Saúde. Mas, nos anos de 1990, a gente tem a lei que incorpora, né, e cria o SUS, e aí o Programa Nacional de Imunizações, ele faz parte, ele é incorporado ao Sistema Único de Saúde, trazendo os princípios que o sistema, né, que o SUS vem trazendo para mudar a realidade da saúde no país. Então, dentro desse processo, são incluídos os princípios da universalidade, da integralidade, da equidade, da descentralização em comando único, né, ao programa de imunizações que já existia. Hoje, a gente tem o programa sendo executado em todos os municípios brasileiros, faz parte, né, ele integra a rede de atenção primária, e hoje a gente tem aí mais em torno de 36 mil salas de vacina em todo o país. E aí a organização, né, do Programa Nacional de Imunizações, ele conta com os calendários da população, justamente porque ele prioriza as populações mais vulneráveis, como crianças, gestantes, idosos, né, a população indígena. Então, hoje a gente conta com 45 imunobiológicos disponíveis gratuitamente no SUS, nas nossas salas de vacina, sendo desses 45, 29 vacinas, lembrando, né, nem lembrando, mas frisando que nós temos a vacina da dengue,
sendo incorporada nesse momento, e nesse momento a vacina da dengue, né, tem um público-alvo aí para os nossos adolescentes, mas que a gente espera que daqui a algum tempo a gente tenha aí um quantitativo suficiente que atenda toda a população. Então, são 29 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas disponíveis. E é importante frisar, acredito que todo mundo sabe, mas nunca é demais falar que nós estamos falando do maior programa de imunizações do mundo, né, que é referência mundial, e isso já é explicitado pela Organização Mundial da Saúde. Nós, enquanto coordenação de imunização, né, da Coordenação Estadual de Imunização, temos por objetivo promover estratégias para o alcance das coberturas vacinais. Além disso, realizar capacitações e supervisões das atividades relacionadas à vacinação, monitorar o sistema de informação do programa de imunizações e, como muitos dos municípios e algumas pessoas que estão aqui, né, nós sempre estamos acompanhando como estão as atividades, a cobertura vacinal dos nossos municípios, das nossas regionais. Então, nós estamos aqui para contribuir, né, no trabalho para que a gente alcance as coberturas vacinais no estado do Maranhão. Isso levando em consideração que nós seguimos as normas técnicas e todos os calendários de vacinação do Programa Nacional de Imunizações. Então, a gente tem calendário da criança, tem um calendário do idoso, tem um calendário da gestante, né? Então, ele é organizado dessa forma, de acordo com a população específica. Aí eu começo a mostrar para vocês as coberturas vacinais que nós temos hoje no estado. Essa primeira figura, esse primeiro gráfico, ele vai mostrar a cobertura vacinal das crianças menores de 1 ano de idade. Esse gráfico, ele demonstra, né, todo o acúmulo da cobertura vacinal de janeiro a dezembro do ano de 2023. Mas nós fizemos um recorte que vocês conseguem perceber. Esse gráfico, não é nem um gráfico, né? Esse vermelho aqui que está aparente, ele tem um recorte que é de janeiro a maio. Então, tudo que está em vermelho, de acordo com cada vacina, ela está se referindo ao período de janeiro a maio. E tudo que está em verde é o compilado já do ano inteiro, janeiro a dezembro de 2023. O que eu vou chamar a atenção? Então, todas essas vacinas que estão aqui são as vacinas que as crianças menores de 1 ano devem tomar, como o BCG, hepatite B, o rotavírus, a penta, né, a VIP, a meningo C, a pneumodez e a febre amarela. O que é importante, e eu chamo bastante atenção nesse gráfico? E no primeiro semestre de 2023, nós tínhamos, né, a cobertura vacinal bem abaixo do que é preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, né, e aí, consequentemente, pelo próprio Ministério da Saúde. A grande maioria das vacinas, a gente tem como meta 95%, pelo menos, de cobertura vacinal, para garantir que as nossas crianças, adolescentes, né, eles estejam realmente prevenidos contra as doenças imunopreveníveis. Então, essa parte vermelha mostra esse primeiro semestre do ano de 2023. E, felizmente, esse verde aqui representa o compilado final, né, do ano de 2023. E, felizmente, nós tivemos muitas vacinas, como vocês podem perceber, que nós tivemos um aumento significativo da cobertura vacinal
como é o caso da Pneumo 10, que a gente saiu de 51%, 51,3% para 86,6%, né? A gente tem aqui o caso da VIP, que é uma vacina importante, porque nós temos aí um risco, o Brasil está trabalhando em relação a esse risco, para não reintrodução do vírus da polio, né, que causa a paralisia infantil. Então, o Maranhão saiu de 49,89%. Deixa eu voltar aqui. De 49,89% para 83,76%, então é um aumento significante, bastante. Da meningo C também, que a gente sai de 44,3% para 79,7%. Então, isso é uma coisa muito positiva quando a gente vê esse aumento da cobertura vacinal. Chegamos às metas? Ainda não, mas nós temos trabalho pela frente e esse é um dos motivos dessa reunião. Mas eu também quero chamar a atenção para duas vacinas, que são as vacinas de BCG e hepatite B, que nós tivemos, sim, um aumento, mas um leve aumento dessas coberturas vacinais. E e aí eu trago questionamento para a gente, principalmente em relação à BCG, mas também que a gente pode utilizar em relação à hepatite B, é que a BCG, principalmente, é uma vacina que a criança faz quando ainda está na maternidade, né? A primeira vacina que ela toma. E aí a gente não conseguiu ainda ter uma elevação significante na cobertura vacinal para BCG. Obviamente que vários motivos, né, ou possíveis motivos para que isso esteja acontecendo, mas a gente precisa identificar esses motivos e aí trabalhar em cima desses motivos para que a gente consiga alavancar, né? Eu sempre gosto de dizer que quando a gente fala em aumento das coberturas vacinais, e vocês sabem disso, né? Quando a gente fala assim, nós precisamos atingir a meta. O significado disso, atingir meta, não é só atingir o número, né? Atingir meta é garantir a prevenção e a imunização das nossas crianças e adolescentes. Nesse outro gráfico, nós temos as vacinas de crianças de 1 ano de idade. E aí já entra a hepatite A, meningo C, os reforços, né? Reforços de meningo C, reforço de pneumo 10, aqui a VOP, que é a polio oral, as doses de tríplice viral, né? Que eu vou frisar bastante em relação ao sarampo, que o Brasil também está nesse processo, nesse trabalho de a gente conter casos e não ter casos de sarampo, né? Então a gente só vai conseguir isso realmente com o aumento das coberturas vacinais e por fim a varicela. Então, em todas as vacinas para as crianças de 1 ano de idade, a gente percebe que nós tivemos aumentos significativos, aumentos importantes dessas coberturas, mas que ainda não atingimos o nosso ideal, né? E aí, esse é o nosso desafio que vem para o ano de 2024. Em relação à cobertura vacinal das crianças de 1 ano de idade, eu só vou chamar a atenção para a diferença que existe das vacinas de tríplice viral. A vacina de tríplice viral, ela ocorre em 2 doses. Então, a criança toma a primeira dose e depois faz a segunda. Vocês, olhando o gráfico, percebem que a gente sempre, mesmo com o aumento da cobertura vacinal, a gente tem um número maior, né, uma percentagem maior das crianças vacinadas com a primeira dose, mas na segunda dose de tríplice viral, apesar do aumento que a gente teve em 2023, mas ainda assim nós temos essa diferença de cobertura vacinal
quando a gente compara a primeira e a segunda dose de tríplice viral. Isso também é uma coisa, e isso é preocupante porque a gente só pode garantir a imunização dessas crianças contra o sarampo, por exemplo, quando a gente tem as duas doses sendo aplicadas nessas crianças. Então, eu gostaria de chamar a atenção a esse ponto, porque ele ainda, apesar do aumento das coberturas vacinais, esse aumento também reflete essa desigualdade entre primeira e segunda dose da tríplice viral. Aqui nesse outro gráfico, nós temos a cobertura vacinal de HPV, né, de adolescentes de 9 a 15 anos de idade. Nós temos aqui em azul os meninos, em amarelo ou laranja as meninas. Nós também tivemos um aumento de cobertura vacinal no ano de 2023 em relação à vacina, né, contra o HPV. No entanto, uma coisa que chama bastante atenção nesse gráfico, que a gente pode e deve levar em consideração, é que as meninas, perceba, as meninas estão aqui de laranja, a cobertura vacinal contra o HPV, da vacina contra o HPV nas meninas, é sempre bem maior, geralmente o dobro da cobertura vacinal em relação aos meninos. Então, os meninos sempre têm essa taxa de cobertura vacinal muito menor. E isso é bastante preocupante, né? E é uma coisa que eu trago para a nossa reflexão, é que a gente pauta bastante a vacina contra o HPV em relação à proteção contra o câncer do colo de útero. Mas a gente precisa, talvez, seja uma dessas estratégias que nós podemos vir a usar, discutir sobre o câncer de pênis que atinge os meninos, e isso também está ligado a essa baixa cobertura vacinal contra a vacina, da vacina contra o HPV. E eu estava vendo outro dia, que foi um dado que me deixou surpreendida no momento, é que o Maranhão é o primeiro estado no Brasil em amputação de pênis, justamente por conta do câncer de pênis. Né? Então, nós temos vacinas disponíveis, essas vacinas estão disponíveis, né, contra a vacina contra o HPV, e nós precisamos discutir com esses meninos a importância da prevenção, não só com os meninos, mas com as famílias, né? A importância dessa prevenção para que a gente venha a aumentar a cobertura vacinal contra o HPV, mas também diminuir, obviamente, os casos de amputação de câncer de pênis que acontecem no Maranhão. Nesse próximo gráfico, nós ainda estamos falando de adolescentes, só que nos referindo à vacina da meningo-ACWY. Essa vacina tem o público-alvo adolescentes de 11 a 14 anos de idade. Então, nós temos aqui esse gráfico que vai nos dar o demonstrativo da cobertura vacinal da meningo-ACWY por faixa etária. Então, geralmente, a gente tem os adolescentes com 11 anos, a gente tem uma maior cobertura vacinal, né, da meningo-ACWY, e aí vai diminuindo. Então, quando chega aos 12 anos, a gente passa de 45,94% para 15,2%, e quando a gente chega à faixa etária aí dos 14 anos de idade, a gente chega a apenas 5,34% desses adolescentes vacinados com a vacina meningo-ACWY. Então, são taxas realmente ainda muito baixas, principalmente quando a gente vê esses adolescentes de 14 anos de idade. E aí, por isso,
né? E também por isso, o Ministério, tanto saúde quanto educação, mas frisando aqui a atividade do Ministério da Saúde, está propondo uma atividade para uma estratégia, na verdade, para esse primeiro semestre de 2024, nem todo semestre, né? O Ministério ele traz como estratégia uma campanha de um mês. Já mais à frente a gente vai ver qual o período que está estabelecido pelo Ministério e como a gente adaptou a realidade para o Maranhão, mas que são atividades que devem ser realizadas durante todo o ano. Em contrapartida, o Ministério da Saúde ele traz, né, um repasse financeiro para ser gasto justamente com essas atividades de aumento, essas atividades, na verdade, relacionadas à vacinação, né? Então, o Ministério realmente está se comprometendo com o trabalho para que a gente aumente as coberturas vacinais a nível nacional e, claro, no estado do Maranhão. Então, de acordo com esse ofício circular que foi publicado no dia 27 de fevereiro de 2024, ele traz que, para apoiar as atividades de vacinação no primeiro semestre, o Ministério da Saúde ele pactuou na Comissão Intergestores Tripartite o repasse de 150 milhões para estados e municípios, justamente como incentivo para as atividades de vacinação em todo o país. E aí, nesse primeiro momento, os municípios eles recebem, e aí vai ter variação dos valores, né, de acordo com a realidade de cada município, mas os municípios já estão recebendo a primeira parcela do montante do valor total que eles devem receber. Então, já receberam a primeira parcela referente a 40% dos recursos destinados pelo Ministério da Saúde para o financiamento das atividades de vacinação. Lembrando que esses recursos, eles podem e devem ser usados durante esse primeiro momento da estratégia da vacinação na escola, mas esse recurso também pode ser utilizado para promover essas atividades da vacinação em ambiente escolar durante todo o ano. Então, o que é a estratégia? Qual é essa estratégia que está sendo pactuada entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para que a gente consiga fazer a vacinação na escola? Primeira coisa, né? A escola ela é um ambiente que, inclusive, em termos de direção, tem uma autonomia relativa. Então, para que a gente chegue a esse ambiente, a gente precisa respeitar o planejamento local. Então, as escolas, elas iniciam o seu semestre letivo já pactuado o planejamento das atividades que vão acontecer. Então, a gente precisa e deve chegar respeitando esse planejamento, mas faltando uma atividade a mais, que é justamente a vacinação na escola. Porque se a gente precisa vacinar nossas crianças e adolescentes, o melhor local que a gente consegue encontrá-los é justamente na escola. Por isso, o Ministério ele traz essa estratégia voltada justamente a ser realizada em ambiente escolar. Como eu disse anteriormente, né, essas estratégias elas poderão e devem acontecer durante todo o ano, como forma, né, como estratégia para que a gente alcance as coberturas vacinais. O Ministério da Saúde ele colocou como período para vacinação, né, através do seu ofício, de 18 de março a 19 de abril. No entanto, no estado do Maranhão, nós vamos adaptar essa data proposta pelo Ministério. Então, nós vamos ter de 25 de março a 19 de abril. Né? Vai ser concomitante
assim, esse primeiro momento de março, a gente vai ter as atividades voltadas também para a campanha da influenza, mas o que a gente deve ressaltar é que todas essas vacinas que nós estamos conversando e falando são vacinas que já estão no calendário, que já estão na rotina da vacinação da população, né? Já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, então as unidades elas não vão ser fechadas, né? As salas de vacinas vão continuar funcionando. O que o Ministério vem como estratégia é justamente trazer estratégia, é trazer formas de como a gente consegue alavancar essas coberturas, ainda mais essas coberturas vacinais. Então, esse período de 25 de março a 19 de abril é um período, né, um marco para que a gente esteja realizando as ações de vacinação na escola. Mas, como foi dito anteriormente e frisado, inclusive, pelo próprio Ministério, é que essas ações elas devem ser desenvolvidas durante todo o ano. E aí, isso pactuado com as secretarias de educação, com as escolas, deve ser colocado já no planejamento anual escolar. O público-alvo dessa estratégia, né, são crianças e adolescentes, todos menores de 15 anos de idade. As ações que serão realizadas serão verificação de caderneta vacinal e vacinação. Essa verificação a gente sabe que é extremamente importante para saber quais são as vacinas que faltam para essas crianças e adolescentes, né, serem administradas nessas crianças e adolescentes, e também quais são as vacinas que a gente precisa, que essas crianças e adolescentes precisam para completar o esquema vacinal. Então, as ações são de verificação de caderneta e vacinação. O Ministério, ele também trouxe algumas, dentro dessa estratégia, algumas vacinas que são prioritárias de acordo com a idade do nosso público-alvo. Então, para a educação infantil, as vacinas prioritárias são a VIP, a VOP, a tríplice viral e a DTP. Já para as crianças que estão no ensino fundamental e médio, entram as vacinas as vacinas contra o HPV, a vacina meningocócica, ACWY, a febre amarela e a dupla adulta. Então, são essas vacinas prioritárias. Significa que a gente não vai fazer apenas essas vacinas durante esse período? Não, né? Lembra que a gente vai ter ações de verificação de caderneta e vacinação. Então, não são, essas são as prioritárias, mas caso haja necessidade, as outras vacinas poderão e deverão ser realizadas. Em relação às ações de comunicação, nós, nesse período especificamente, né, de março a abril, nós teremos a campanha, né, nós teremos todos os materiais do Ministério da Saúde e também do Ministério da Educação. Então, nós teremos nacionalmente, né, as atividades sendo divulgadas, e isso acaba estimulando a participação, informando pais, informando as crianças e principalmente os adolescentes, né? O Estado do Maranhão também vai estar com peças publicitárias fazendo divulgação desse período de vacinação na escola, frisando, né, o período de 25 de março a 19 de abril. Então, essas ações de comunicações elas já vêm sendo desenvolvidas, vão ampliar essas ações que já vêm sendo desenvolvidas a nível nacional, justamente para esse período de vacinação na escola. E o Estado do Maranhão também estará realizando esse processo de comunicação com
de mídia, né? De comunicação, divulgação sobre a estratégia de vacinação na escola. Agora, eu vou chamar o nosso colega muitíssimo importante, que a gente está sempre juntos, pensando essas ações em ambiente escolar, em relação à vacina, que é o Jadilson, o doutor Jadilson, para falar um pouquinho com a gente sobre esse cronograma, né, da Semana Saúde na Escola. Jadilson? Pronto, boa tarde. Eu quero dar boa tarde para todos que estão nos assistindo ou escutando. O teu microfone está aberto? Tá, deixa eu tentar de novo. Tá conseguindo? O meu que não. Agora sim. Sim. Ótimo. Eu quero deixar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo ou escutando, para os PSZeiros e PSZeiras do Estado, né, dos nossos 217 municípios, tanto da saúde quanto da educação. Essa nota técnica não é uma nota técnica que eles já não conheçam, a gente já colocou isso dentro do grupo, já compartilhamos, e tem muito a ver com as 20 semanas. Eu sempre falei que é a primeira vez que o Ministério da Saúde ele sinaliza, né, a questão da Semana Saúde na escola no segundo ano do ciclo. Isso não é normal dentro do ambiente do Ministério da Saúde. E quando ele traz isso, e quando ele sinaliza as 20 semanas, ele está sinalizando para a gente escolher uma semana. Então, os nossos municípios, eles vão serem sinalizados pela Semana Estadual, mas de acordo com sua realidade, assim como foi na Semana de Combate à Dengue. O que eu queria trazer, que é de suma importância, é que todas as atividades elas são sugeridas para o Programa Saúde na Escola, e eu queria também trazer o impacto, né, que tem a verificação da caderneta vacinal dentro do ambiente escolar. Eu estava anotando ali os dados, mas foram mais de 183 mil crianças e adolescentes de janeiro a dezembro impactados diretamente com a temática, que é a verificação da caderneta vacinal. E aí eu queria parabenizar, né, Thalita, que a gente fala muito dos dados, os dados eles são importantes, eles precisam ser inseridos, né? Eu queria parabenizar o município de Apicuaçu, é um município da Regional de Pinheiro, eles não tinham dados do Programa Saúde na Escola até julho de 2023, e aí a gente fez uma visita técnica no mês de agosto, e eu quero parabenizar a coordenadora de imunização, Oslaina, né? E também a coordenadora da Atenção Primária à Saúde do município de Apicuaçu, que simplesmente, quando agora a gente puxa os dados, eles simplesmente fizeram a atualização da caderneta vacinal em 119 atividades, ou seja, em 6 meses, eles realizaram 119 atividades, atingindo 1.366 crianças e adolescentes. E é isso que eu acredito dentro do nosso estado, né, que é um trabalho minucioso, é um trabalho de apoio técnico. Então, por mais que a gente trabalhe essas iniciativas, precisa se registrar. Sem o registro, não tem como a gente estar atuando. E mais uma outra atividade, eu recebi a mensagem hoje do Ministério da Saúde que nós vamos ser referência no estado do Maranhão com um município selecionado para falar de imunização na escola para o Brasil todo. Então, isso significa que o Programa Saúde na Escola do Estado ele é muito atuante e ele faz, sim, né, esse trabalho em contraponto. O que eu queria deixar para vocês e o que eu queria deixar de alerta é que o Programa Saúde na Escola ele tem um viés de verificação da caderneta vacinal. As coordenações de imunização dos municípios, eles precisam estar atuando, porque o que pode acontecer também é desses dados não conversarem. Por exemplo, o município de Caxias fez uma atividade na escola X e lá a Shirley, com sua equipe, verificou a caderneta vacinal da criança. Mas quem imuniza é o pessoal da imunização ou da própria equipe da Estratégia Saúde da Família. Então, são duas fichas diferentes. É uma ficha de procedimento e uma ficha de atividade coletiva. Então, a gente não pode se perder nessas fichas, porque acaba se perdendo também, né, dentro do processo essa questão da vacinação e também dos dados. E aí eu não posso deixar de parabenizar, né? Foram 181 municípios que realizaram essa atividade com registro, né? E aí eu queria parabéns para todos eles, por quê?
Nós somos 217 municípios. Eu tenho certeza que os 217 realizaram. Mas 181 municípios conseguiram colocar isso dentro do sistema. Conseguiram colocar com dados para que a gente enxergasse que foram mais de 180 mil crianças e adolescentes impactados diretamente. E aí, Thalita, eu estava anotando aqui todos os dados, e aí a gente veio... Eu queria só colocar a Picuaçu para falar, que eu tenho certeza que tanto a coordenadora de imunização quanto a coordenadora da atenção primária e do Programa Saúde na Escola estão aí presentes, para elas falarem o que foi que elas fizeram, porque mais antes elas falarem, né, que a gente possa escutar qual foi o start, o que aconteceu, que até julho não se tinha nenhum tipo de atividade ou não se tinha registrado, e de julho, de agosto até dezembro, deu esse boom de atividade e com crianças sendo impactadas diretamente. Então, eu quero, inclusive, dar realmente a oportunidade, né, da coordenadora de imunização de Apicuaçu dar o seu relato e, antes de mais nada, parabenizar. A gente fica sempre muito feliz, né, quando a gente vê essas ações sendo realizadas. Então, pode ficar à vontade para fazer o relato de experiência, extremamente importante para a gente. Boa tarde, né? Nós fizemos um levantamento nas escolas, com a equipe multidisciplinar, enquanto lá a gente foi avaliando, né, cada caderneta dos estudantes, e os que estavam em falta a gente foi administrando a vacina, né? Quando a gente chegava no final do trabalho, a gente providenciava logo e digitando, né? Então, este ano, nós também queremos fazer o mesmo trabalho, mesmo que a gente fez ano passado, a gente está se planejando, né, para trabalhar, para ter um êxito melhor ainda do que o ano passado, né? É só o que eu tenho que falar. Sou grata pelo elogio que Joilson fez pelo município, e o que está ao meu alcance, ao alcance da minha equipe, nós estamos botando para ir para frente, né, para a gente alcançar as metas, né? Só tenho a agradecer. É isso, né, Thalita? O que ela trouxe foi um relato muito importante de registrar logo após o ato, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Fez a atividade, registra essa atividade logo, porque assim os dados a gente consegue visualizar, né? Eu tenho o município de Apicuaçu como uma referência, assim como eu tenho um outro município, que é São Benedito do Rio Preto, também, porque foram municípios que não tinham registro, saíram do anonimato, né? E aí para outros patamares de até como ser referência para o próprio Estado. O que eu quero trazer é que eu sempre digo que não é que os municípios não realizem. O que acontece é que não se registra. A gente vê fotos. A gente teve a Semana da Saúde na escola do ano passado, onde nossos 217 municípios realizaram atividade, que era a verificação da caderneta vacinal. Mas somente 181 destes municípios realizaram a atividade dentro do sistema. Então, isso é um trabalho mesmo. E nós, enquanto Estado, temos que apoiar todos os nossos municípios justamente para explicar o passo a passo de como é importante registrar que o recurso, o dinheiro, que quando o seu secretário de saúde vai ver o dinheirinho lá na conta, é justamente desses dados. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, né? Sobre como é que a gente pode agilizar com o recurso. A Thalita, ela uma importante estratégia que tem um recurso diretamente com a imunização. Como é que vocês vão acessar? Como que nós podemos juntos transformar? Como que a gente pode apoiar? Então, a gente precisa ter essas estratégias e a gente só vai ter essas estratégias se estivermos juntos. O Programa Saúde na Escola não vai conseguir fazer sozinho, a educação não vai conseguir fazer sozinho e o Departamento de Imunização também não vai fazer sozinho. Então, o que na realidade a gente traz como contraponto, é este cronograma de março a maio, que a gente chama de 20 semanas, que é direcionada do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para o Programa de Saúde na Escola, mas em todas as atividades, durante todo o ano, vocês podem realizar a verificação da caderneta vacinal com outra atividade. Não custa nada, a criança já está lá, então vocês vão aproveitar o momento e a oportunidade.
Jadilson, acho que travou a tua câmera. Você está escutando a gente? Jadilson? Acho que Oi, eu travou acho que mesmo. caiu. Travou, agora voltou. Não, mas é isso, eu quero colocar à disposição. Eu tenho certeza que a maioria dos... Porque o programa Saúde na Escola, ele é, sim, junto com a educação e junto com o departamento, nós estamos interligados diretamente. Não significa sobre o entendimento da Semana Saúde na Escola que vai ter diretamente ao departamento de educação, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui, vou ficar aqui quietinho, assistindo a apresentação da Thalita, e os PSZeros e PSZeras do Maranhão, que obrigado pela oportunidade de ser referência de vocês. Eu digo que o programa Saúde na Escola ele tem um potencial muito grande, mas ele precisa estar diretamente ligado à primária, e somente com uma atenção primária forte, nós vamos conseguir. Muito bem. Muito obrigada, Jadilson, pela tua participação, pela tua contribuição. E sim, estou vendo várias pessoas falando no chat, né? O PSF faz diferença, e faz diferença mesmo. Porque como a gente sempre tenta frisar com todos, é que é um trabalho em conjunto, né? Ninguém consegue aumentar a cobertura vacinal ou melhorar qualquer índice, qualquer indicador dentro do Estado sem o trabalho coletivo, né? Por isso que a gente agradece ao Jadilson realmente por estar sempre com a gente, sendo nosso parceiro, e fico muito feliz também, porque todas as vezes que o Jadilson ele vem participar de algum momento que nós estamos juntos, ele sempre traz os relatos, né? E eu acho isso muito importante, porque isso estimula os outros municípios, né? Mostra que isso é possível e estimula a todos a construir e também aprender uns com os outros, né? A gente, nós vivemos aí uma sociedade coletiva, vivemos em sociedade, vivemos coletivamente, e só com trabalho e aprendendo com o outro a gente consegue, de fato, atingir os nossos objetivos. Então, quero agradecer muito a participação do Jadilson. Pode falar. Vou só finalizar, tá? Uhum. Eu tive a experiência de compor a equipe do Ministério durante 30 dias, e lá eu tive mais certeza ainda de que nós só somos coadjuvantes, Estado e Ministério. Quem é a peça principal são os municípios. Então, cada vez que eu puder, e aí eu estou falando puder enquanto Estado, puder enquanto Jadilson, puder enquanto referência do Programa Saúde na Escola, referenciar os nossos 217 municípios, e tiver essa oportunidade eu farei, porque são eles que fazem, né? Nós somos só porta-vozes desse trabalho maravilhoso que já é realizado no nosso território, né, por todos eles, mas qual é a excelência? O que é que a gente quer? Qual é o Programa Saúde na Escola? O que é que a gente quer de imunização? É a excelência. E a excelência é com a atenção primária resolutiva. E essa atenção primária resolutiva, ela tem que se sentir parte desse processo. Então, mais uma vez, eu queria deixar que todos vocês realizam esse trabalho de excelência. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui, Thalita não estaria aqui, estamos por vocês, né, para apoiar, para ajudar, para compor, e tudo que vocês precisarem e tiverem dúvidas em relação às 20 semanas do Programa Saúde na Escola, ou qualquer outra questão direcionada aos municípios sobre imunização, que tem meninas que até me perguntam sobre imunobiológicos, então sintam-se abraçados, a Thalita é a nossa referência, e aí quando vocês agora perguntarem qualquer coisa, eu vou dar o contato de Thalita. É isso. Beijo. Tá bom, Jadilson, pode dar meu contato. Ela não responde. Olha que absurdo. E também, além do Jadilson, eu quero parabenizar a Oslânia, né, que foi quem trouxe a coordenadora de imunização lá de Ipuaçu, que trouxe o relato de experiência delas, de como elas vêm trabalhando, né, a coordenação de imunização junto com o PSE, para alcançar aí a melhora das coberturas vacinais no município.
Então, quero agradecer muito, eu acho que esses momentos são muito ricos. Mas, voltando aqui aos nossos slides, eu quero só fazer uma retificação em relação a... Um minutinho. Eu quero fazer só uma retificação em relação ao repasse de verbas do Ministério. Esse repasse de verbas, na verdade, eu falei 40%, né, que já foi repassado pelo Ministério, mas, na verdade, não, já foram repassados 60% do montante que o Ministério da Saúde está destinando para as ações de vacinação no ambiente escolar. E aí, depois, serão repassados os 40%. Então, continuando aqui a nossa apresentação, o ano passado, né, de julho a dezembro, os municípios, nós tivemos as atividades realizadas de vacinação. Oi. É a Alice. Pessoal, Oi. rapidamente, boa tarde a todos. Felizmente, eu não tive como estar presente, porque eu estou numa reunião aqui na Assembleia, mas estou escutando, estou me sentindo muito contemplada. Sejam todos bem-vindos a essa reunião tão importante. Todas as considerações e a presença de vocês, tanto saúde, educação, todos que compõem, né, os pares que compõem esse momento em prol, né, da melhoria das nossas coberturas vacinais e, é claro, do alcance, né, da nossa população-alvo a vacinar dentro do nosso estado. E eu sei que essa parceria ela veio somar mais ainda com todas as atividades e ações que os municípios têm realizado. Mas eu só queria, Thalita, esse recurso, ele está, que nós estamos falando dentro da portaria, porque existe duas portarias. Uma portaria 844, que era relacionada a um recurso que veio para a realização das oficinas do microplanejamento, lembram disso? Os coordenadores aqui presentes. Nós recebemos 60%, que foi a primeira parcela, e a segunda parcela nós acabamos de receber, que já foi agora, né, em fevereiro, que foi disponibilizada, né, para os estados e os municípios. Eu só peço que os coordenadores entrem em contato, né, com as pessoas das secretarias municipais que são responsáveis por esses recursos, para que vocês possam aí, já nesse momento, com esse recurso dos 40% da portaria 884, que é referente às ações do microplanejamento, vocês já podem estar utilizando para poder já articular suas atividades, né, as ações que nós vamos estar realizando da estratégia de vacinação nas escolas. A outra portaria, que é desta nota informativa que a Thalita está falando, ainda é um recurso que está por receber. O Ministério ainda está com esta portaria, né, para poder estar publicando para a gente e a gente multiplicando para vocês. Mas é um recurso que vem tanto para os estados quanto para os municípios, já é outro recurso, para que a gente possa, assim, estar programando todas as ações de vacinação que serão realizadas durante não somente esse período, né, o primeiro semestre, como a Thalita falou, tem outras ações também envolvidas, mas que a gente tem um recurso que a gente vai receber, ainda vai receber, que é exatamente para a utilização durante todo o ano. Então, são duas portarias, uma que a gente já finalizou com a entrega de 100% do recurso financeiro, que é voltado da portaria 844, que era voltada para o microplanejamento, e a outra portaria que a gente ainda está aguardando o Ministério publicar. Então, existem incentivos financeiros que vai ainda dar maior motivação, apoio às nossas ações, né, de vacinação, e, é claro, tudo isso é em prol da nossa população e dessas ações elas serem executadas da maneira que a gente tem aí articulado junto com vocês. Eu só passei apenas para trazer esse esclarecimento a respeito das portarias e dar um oi para vocês,
nós estamos aqui juntos nessa parceria para poder a gente melhorar aí as nossas coberturas. Mas fiquem com a Thalita e eu retorno aqui para uma reunião, mas nós estamos aqui presentes para poder estar tirando dúvida e, é claro, caminhando junto com vocês e apoiando naquilo que for necessário. Prazer em conhecê-los. Aqui nós temos muitas pessoas, né? No PSE, saúde da saúde, PSE da educação, as URES, eu acredito que estão aqui presentes, a educação junto conosco, os conselheiros, né, estaduais e municipais, a gente usa os coordenadores de APS, né, da atenção primária à saúde, assim como da vigilância epidemiológica, os coordenadores, né, coordenadores das imunização e, é claro, os nossos gestores regionais que aqui estão presentes. Muito obrigada por estarem conosco nessa articulação e eu sei que daqui vão sair bastantes encaminhamentos. Deus abençoe a gente e bom trabalho, pessoal. Obrigada. A rede, né? Todo mundo aqui pronto. Contigo, Thalita. Tá bom, Alice, muito obrigada. Deixa eu só organizar aqui, porque aí, né? que foi compartilhado outra tela. Vou só voltar a compartilhar a tela do nosso slide. Voltou, né? Pronto. Então é isso. Continuando a nossa reunião, mas antes, só um recado, um pedido, na verdade, antes de continuar a reunião. A gente está muito feliz com o número de participantes na nossa reunião. E no chat, né, aqui no chatzinho de conversas da nossa reunião, tem um link do Google Forms para que vocês assinem a frequência. Então, só vai valer a frequência de quem assinar pelo Google Forms. Então, só relembrando e pedindo para as pessoas que entraram também logo depois, que assinem, por favor, a frequência que está no link disponibilizado no chat, tá bem? Então, voltando aqui à nossa reunião. Agora há pouco, nós mostramos como nós terminamos o ano de 2023 com um aumento da cobertura vacinal, né, no Maranhão, isso referente a crianças menores de 1 ano, crianças de 1 ano, também dos nossos adolescentes. Então, nós vimos através dos gráficos que realmente nós tivemos esse aumento, mas, inicialmente, nós também, quando começamos a mostrar os gráficos, a gente mostrou 2 momentos. O primeiro momento, de janeiro a maio, e depois o consolidado, né, de todo o ano de 2023. Então, a gente pode partir do princípio que, após o mês de maio, né, então, após junho, somente julho, a dezembro, nós tivemos o trabalho, né, tivemos ações realizadas que levaram, né, justamente a esse aumento das coberturas vacinais. Por que eu estou falando isso? Porque justamente nesse período, o Ministério trouxe uma metodologia para que a gente trabalhasse, né, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, para o aumento dessas coberturas vacinais. E essa metodologia, como vocês devem conhecer, é o microplanejamento, né, que é o microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade, que foi uma metodologia proposta pelo Ministério, mas que também, né, que veio pela Organização Pan-Americana de Saúde, e aí, junto com o Ministério, foi implementada em todo o território nacional, com o objetivo de fortalecer a gestão do Programa Nacional de Imunizações em todos os seus componentes, né, as suas atividades, sejam elas atividades intramuro ou atividades extramuro,
por meio de uma implementação do processo de microplanejamento e também, né, realizando a formação de profissionais que atuam em áreas relacionadas diretamente com a imunização, com a vigilância epidemiológica, com a atenção primária à saúde, com o laboratório de saúde pública e também com a saúde indígena. Então, a gente pode perceber, e é uma coisa que nos deixa feliz, e eu estou falando, né, pensando aqui com os meus botões, mas que deixa muito feliz saber que essa metodologia proposta pelo Ministério e que nós conseguimos implementar no estado do Maranhão e que, como o Jardins falou, vocês, os municípios, conseguiram, de fato, implementar dentro das atividades de vacinação, das atividades de imunização, o microplanejamento. Então, a gente pode, sim, pensar e concluir que o microplanejamento ajudou, sem dúvida alguma, né, com que os municípios do nosso estado conseguissem, e aí isso refletiu para o estado inteiro, conseguiu aumentar as nossas coberturas vacinais, que estavam realmente muito abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. E aí, com isso, nós não atingimos ainda as nossas metas, mas melhoramos bastante a realidade do Estado. Lembrando que o microplanejamento ele é dividido em 4 etapas. Então, nós temos a etapa de análise da situação, a etapa 2, que é a etapa de planejamento e programação, a etapa 3, que é de segmento e supervisão, e a 4 etapa de avaliação e monitoramento. Durante o processo das oficinas de formação que nós realizamos em todas as regionais do estado do Maranhão, a gente sempre frisou e era uma coisa que todos concordavam, né? Que o microplanejamento ele vem para organizar as atividades que todos vocês já realizavam no dia a dia de vocês trabalhando com a imunização. Só que agora de forma metodologicamente planejada, né? Tendo um método a ser seguido para o planejamento dessas atividades. Por isso que ela é dividida em 4 etapas. A etapa 1 do microplanejamento, ela vai levar em consideração a análise das informações, qual é a população estimada, a população-alvo estimada. Então, quantas crianças nós temos, por exemplo, nessas atividades, nessa estratégia que está sendo proposta de vacinação no ambiente escolar, tanto de verificação de caderneta quanto de vacinação, quantas crianças nós temos matriculadas, isso é uma coisa importante, né, pensando nessa estratégia. Quantas crianças nós temos matriculadas nas nossas escolas, e aí, de acordo com as crianças que estão matriculadas, qual a faixa etária de cada uma delas? Porque isso a gente consegue ter, né, a estimativa aí da nossa população-alvo. Leve em consideração também a priorização da área de risco, né? Ou seja, vocês, os municípios, dentro, né, junto com a atenção primária, saúde e outros setores, Se eles conseguem vão pagar amanhã o complemento, será que o salário não vai atrasar? Eu só peço para todos que fechem o microfone, por favor. Então, priorização, junto com a atenção primária, priorizar a área de risco, né? Então, se a gente tem essa estimativa de população-alvo, a gente sabe onde está, por isso que a gente precisa de vários atores, vários setores nesse processo. Onde estão localizadas essas escolas, por exemplo, que tenham o menor número de crianças e adolescentes vacinados? E aí, a partir disso, começar, talvez, por ela, levando em consideração a priorização dessa área de risco, né? Fazer mapas
ou croquis setorizados, que é uma forma, hoje a gente trabalha, acho que muitos de vocês devem conhecer o georreferenciamento, que nada mais é do que ter o conhecimento mesmo do território em termos geográficos, né? E aí, conhecer, obviamente, os indicadores de vacinação. Já a etapa 2, ela faz a identificação da população local nas áreas abrangentes da unidade. Então, qual é o nosso público-alvo para essas atividades relacionadas à vacinação na escola? Crianças e adolescentes. Então, a gente vai identificar quais são as crianças e adolescentes que estão matriculadas em escolas, e aí a gente vai conseguir chegar até elas, né? Se a gente conseguir conseguir realmente traçar estratégias eficazes, mas também a gente consegue identificar ou tentar identificar essas crianças e adolescentes que deveriam estar na escola e talvez não estejam matriculadas, né? Então, isso também vai ajudar a gente a encontrar as crianças e adolescentes matriculados, mas também saber quais são aqueles que não estão matriculados e que a gente também precisa vaciná-los. A gente consegue fazer a estimativa de meta da população a ser vacinada de acordo com o tipo de ação, consegue fazer a realização do levantamento das necessidades para desenvolver ações de vacinação, elaboração do plano de trabalho para as ações extramuros, né? Isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração, principalmente pensando o Maranhão, e a gente sabe que muitos municípios a gente tem povoados que ficam distantes da sede do município. Então, eu sei que muitas das equipes das unidades básicas de saúde, né, muitos municípios, que os municípios de vocês sempre estão realizando essas atividades extramuros, levando em consideração, né, que nós estamos num período chuvoso e que isso também é uma barreira, uma dificuldade para que a gente realize essas atividades. E por tudo isso, pelas dificuldades impostas, a gente precisa elaborar esse plano, né, para essas ações extramuros, para que a gente consiga, de fato, para que a gente consiga realizá-las. E no final da segunda etapa do microplanejamento, desenvolver ações de comunicação e educação em saúde, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população em geral. Isso aqui é importante relembrar, porque os profissionais de saúde eles precisam estar em constante capacitação, né? Porque a gente pode ter alterações, novidades, e é importante que nós profissionais de saúde, também estejamos sempre nos capacitando. E, além disso, capacitando a população em geral, no sentido de levar informação a elas, né? E aí, uma das coisas que eu posso trazer como exemplo, e aí fica como não como uma ideia, não como uma sugestão, mas como uma ideia para que a gente pense essas etapas do microplanejamento com as atividades que a gente vai precisar realizar com a estratégia de vacinação na escola, que o Ministério deve fazer isso, o Estado vai fazer isso, o Estado vai fazer, que é levar informação para a população, né? Por exemplo, para os adolescentes, já que a gente viu que dentre as taxas de cobertura vacinal, as taxas que contra o HPV, de meningo, são ainda taxas bem inferiores às nossas metas. Então, informar qual é a importância, né? Por que vacinar? Porque a gente não pode partir do princípio que toda a população brasileira, toda a população maranhense está esclarecida em relação a esses pontos, né? É uma das nossas obrigações enquanto profissionais da saúde, informar sempre e educar a nossa população em relação à saúde. A terceira etapa do microplanejamento é o monitoramento e supervisão,
né? A gente faz esse processo, a gente vai até os municípios, vocês lembram que no final do... Imagino que vocês lembram que no final do ano passado a gente estava lá com os relatórios que vocês precisavam nos enviar para que a gente acompanhasse e fizesse esse monitoramento, essa supervisão em relação às atividades que vocês estavam realizando no município, né? E não só vocês, mas nós, enquanto Estado, também estávamos sendo monitorados e supervisionados pelo Ministério da Saúde, né? Então, o monitoramento ele serve para gestão e supervisão das atividades executadas e que estão em execução, e a supervisão para fazer o acompanhamento das ações de vacinação, a análise da avaliação dos riscos, do desenvolvimento das atividades e dos resultados que foram alcançados. Lembrando sempre, gente, que esse processo de monitoramento e supervisão, ele não é um processo que vem com o objetivo de punição, né? Às vezes, quando a gente pensa em monitoramento, principalmente supervisão, a gente já fica um pouco com receio de que tem esse caráter punitivo, mas não é. O monitoramento e a supervisão, eles são etapas extremamente importantes, porque é nesse processo, nesse momento, que a gente pode avaliar se as atividades que nós, enquanto Estado, ou vocês, enquanto municípios, estão desenvolvendo, se aquelas atividades estão realmente surtindo o efeito esperado. Porque se tiver, maravilha, a gente continua com as nossas atividades. Mas se não tiver, a gente pode pensar em formas de mudar as atividades, mudar a forma como nós estamos realizando, para que nós tenhamos, né, resultados. Então, a etapa de monitoramento e supervisão, ela nunca é uma etapa punitiva. Ela é uma etapa que tem como objetivo melhorar cada vez mais as atividades que nós estamos realizando. E, por fim, a quarta e última etapa do microplanejamento, ela deve ser realizada durante todas as etapas, né, das etapas 1, 2 e 3, ou seja, antes, durante e após a execução das atividades de vacinação, porque é justamente nessa etapa que cada localidade irá monitorar e avaliar todo o processo no qual ocorrer a consolidação e a sistematização dos resultados que foram alcançados com base na confecção de relatórios, de evidências e em documentos com as análises que foram realizadas, né? E aí eu volto a lembrar que eu lembro que no final do ano passado estávamos todos nós correndo com os relatórios que precisavam ser entregues para que se pudesse fazer de um modo geral uma avaliação de todo esse processo do microplanejamento. E após essas 4 etapas realizadas, volto a falar que nós todos, principalmente os municípios, né, tivemos êxito. E esse êxito, ele realmente está lá, claro, quando a gente olha as coberturas vacinais, né, do nosso estado no final de 2023, com a melhoria, né, com o aumento dessas coberturas, mas que também o nosso trabalho, né, nossos esforços continuam agora para o ano de 2024, inicialmente trazendo, né, a nossa agenda aí da estratégia proposta pelo Ministério da Saúde com o Ministério da Educação sobre a vacinação no ambiente escolar. E aí eu quero lembrar também vocês que essas etapas, né, as etapas 1, 2, 3 e 4 do microplanejamento, não sei se todos lembram, imagino que sim, porque deve ter sido, porque realmente foi trabalhoso preencher todas aquelas planilhas, que se não me engano são 17, 18 planilhas, não sei se vocês lembram que é o nosso caderno de planilhas,
a gente, como o objetivo de realizar essas atividades, elas sejam realizadas utilizando a metodologia do microplanejamento. E dentro da metodologia do microplanejamento, nós temos todas aquelas planilhas, né, que devem ser preenchidas de acordo com a necessidade de cada município, porque a partir daquelas planilhas a gente consegue, sem dúvida alguma, sistematizar e organizar as nossas ações e nossas atividades. Então, só lembrando que nós temos muitas planilhas e que essas planilhas vão nos acompanhar durante todo o nosso trabalho relacionado às atividades de vacinação para a gente garantir a alta qualidade nesse processo. E a primeira coisa que a gente faz antes de entrar nessas etapas do microplanejamento é a formação dos comitês. Então, nós temos um comitê nacional, né, que envolve o microplanejamento para as ações de vacinação de alta qualidade. Nós temos o nosso comitê estadual e nós temos também 90% dos municípios maranhenses com comitê formado também para garantir as altas coberturas vacinais e de qualidade no nosso estado. Esses comitês, eles têm responsabilidade técnica, eles devem garantir articulação com outros setores do governo e atores importantes da comunidade, fazer interlocução também com os profissionais que operacionalizam essa vacinação. Né? Então, a formação do comitê de coordenação dessas atividades do microplanejamento, ela é a peça-chave para garantir que as ações de vacinação elas sejam realmente efetivas. E nós estamos trazendo isso porque, já que nós vamos utilizar a metodologia do microplanejamento para as ações da vacinação na escola, acredito que a primeira demanda que deva ser realizada é justamente a reorganização, não é nem a reorganização, né? É chamar os componentes do comitê para a primeira reunião de organização desse processo. Então, o comitê, ele não é, esse comitê de microplanejamento, ele não é um comitê apenas, né, que foi formado apenas para aquele momento lá inicial, da aplicação da metodologia do microplanejamento, mas ele é um comitê com atividade permanente. Então, se nós entramos em 2024, o comitê ele precisa ser reunido para que se coloque as demandas que precisam ser realizadas, né? E aí eu já estou trazendo a primeira demanda, na verdade eu não, né? A coordenação de imunização está trazendo a primeira demanda nessa reunião, que é justamente a estratégia de vacinação na escola. Então, o comitê ele é uma das etapas para implementação, né, das atividades de vacinação de alta qualidade, que tem a função justamente de garantir o planejamento e a execução, né, desde a etapa do planejamento até a avaliação, ou seja, o comitê ele vai participar de todo o processo, de todas as etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, né, terminou as etapas, surgiu uma nova atividade, uma nova demanda, o comitê deverá, né, estar compromissado e atuando junto a todos os atores que estão fazendo parte desse processo. Então, os comitês, eles têm como atribuição, né, formular, validar e acompanhar a agenda de trabalho anual. Isso é uma coisa importante e que a gente faz, normalmente, dentro dos nossos planejamentos, né? A gente não planeja para uma semana, a gente
quando pensa nessas atividades, a gente pensa em planejamento a longo prazo, né? Semestral, anual. A outra atribuição é fazer realizar as reuniões periódicas, lembrando sempre que todas essas reuniões elas precisam ser registradas e ter, né, as decisões firmadas em ata, são documentos importantes, documentos oficiais, né, que são importantes para garantir o planejamento das atividades de microplanejamento. Portanto, os comitês eles devem ser constituídos de acordo com a realidade local, com a inclusão de atores que sempre agreguem ao planejamento das ações de vacinação. Nós temos o nosso comitê a nível estadual, né, que é o nosso Comitê Estadual de Microplanejamento, que desde o ano passado, desde que ele foi constituído, ele tem sido atuante durante todas essas etapas do microplanejamento. E eu gostaria de frisar para você, chamar a atenção de vocês em relação a uma coisa, né? Os comitês eles devem ser constituídos conforme a realidade local e com a inclusão de atores que agreguem esse planejamento das ações de vacinação. Então, por mais que nosso comitê estadual, ele já esteja estabelecido, 90% dos municípios já tenham seu comitê estabelecido, caso vocês julguem que existe um novo ator, né, um novo setor que seja importante que vai agregar nas nossas atividades do comitê para garantir, né, a vacinação as atividades de vacinação de alta qualidade, obviamente que isso é um processo flexível que a gente está sempre aberto, né, a construir com esses novos atores que estão também dispostos a construir com a gente. Então, hoje, eu vou dar alguns exemplos, né, do Comitê Estadual, de quem está atuante e participante do nosso Comitê Estadual. Então, a gente tem a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, né, a SEDUC. Hoje, já mais recente, a gente está tendo a participação do Conselho Estadual de Saúde, né, a SES, a Secretaria de Estado de Saúde, e aí nos seus vários atores que compõem a Secretaria de Estado de Saúde, né? Como a própria coordenação de imunização, a coordenação das regionais de saúde, a vigilância epidemiológica, o Programa Saúde da Família, que a gente já contou, inclusive, com a participação do Jadilson, o Departamento de Saúde da Mulher, de saúde da família, a nossa assessoria de comunicação, financeiro, o departamento de atenção à saúde da criança e adolescente, o DICEI também está conosco, o COSEMES também, né, mais recentemente, entrou para participação no nosso comitê. Então, isso é uma coisa importante que a gente deve ficar atento. Por mais que nós já tenhamos atores, setores extremamente importantes na construção desse processo, mas nós também, o comitê deve estar aberto sempre a novos atores que podem, né, contribuir com o desenvolvimento das nossas atividades. Então, é isso, né? Até o momento é isso. Só fazendo uma recapitulação, então a gente vem com o objetivo de propor, pensar e organizar a vacinação no ambiente escolar, e para que isso venha a acontecer,
nós todos nós utilizaremos a metodologia do microplanejamento, né, para as atividades de vacinação de alta qualidade, partindo da organização do planejamento dos comitês, seja ele o comitê estadual, mais os comitês municipais, ou seja, cada município de vocês, né, partindo do planejamento dos comitês municipais de microplanejamento. Então, no momento, é isso. Acho que falei pouco, né? Mais ou menos. E aí, agora a gente abre, ó, claro, para as perguntas, considerações que vocês queiram fazer. Então, fiquem mesmo muito à vontade para participar. Quem pode, só um minutinho. Boa tarde, pode falar? Para ver. Pronto, gente, a gente estava só se organizando em relação às inscrições. Então, eu vou passar a palavra para a Unidade Regional de Rosário. Pode ficar à vontade. Isso, Diógenes, é você mesmo. Pode ficar à vontade para fazer pergunta ou fazer algum comentário, enfim, fique à vontade. Tem que confirmar isso, né? Diógenes, cadê você? Ele está digitando no chat. A pergunta está no chat, né? Peraí que eu vou Desculpa, abrir. eu vou precisar sair da web e eu queria saber... O Diógenes está perguntando sobre a vacinação da dengue, né? Sobre os testes, assim, tem previsão, que eles estão sem microfone. Então, Diógenes, em relação à vacina da dengue, hoje, assim, pela demanda do Ministério, hoje, me ajuda, Neide, que está aqui do meu lado, para, né, qualquer dúvida. Mas, assim, até então, nós recebemos as vacinas como prioridade, nesse primeiro momento, para a região metropolitana. Então, né, só hoje a região metropolitana está fazendo a vacinação contra a dengue. O próprio Ministério da Saúde não consegue ainda nos dar uma data, né, certa para que as novas vacinas da dengue sejam distribuídas e cheguem ao nosso estado. Porque isso, na verdade, está dependendo diretamente da produção dessas vacinas. Então, o Ministério está dependendo do laboratório produtor para que ele envie as vacinas para os estados e, quando chegue, por exemplo, né, no Maranhão, a gente consiga repassar para as regionais e municípios do estado. Mas, até agora, o próprio Ministério da Saúde ainda não tem uma previsão para dar para a gente sobre quando chega as vacinas, chegarão as próximas vacinas contra a dengue. Estão perguntando também se a gente vai disponibilizar a gravação da reunião. A gente pode tentar disponibilizar, sim, a gravação da reunião, assim como o material, né? O slide que foi utilizado.
E agora, como é que eu vou ver? Tem agora a Miriam. Miriam, ela tá. Miriam, você pode ficar à vontade para fazer a pergunta. Estou 4 vezes, amigo. Socorro também. Tá. Miriam. Miriam tá aí? Não, a gente não tá te ouvindo. Ah, pois é, ela tá ouvindo. Tu vai fazer pergunta ou alguma consideração? Ou tu vai fazer a pergunta pelo chat? Boa tarde, Thalita. Como? Tá sendo lá. Boa tarde, Thalita. Isso, agora sim. Ah, agora sim, agora a gente está te ouvindo. Boa tarde. Miriam, a gente começou a te ouvir, mas nesse momento a gente não está te ouvindo mais. A gente não está conseguindo ouvir a Miriam. Então, Miriam, eu vou te digitar no chat. Tu pode ir digitando a tua dúvida aqui no chat, porque a gente não está conseguindo te ouvir. E aí agora, a Socorro. A Socorro pode ficar à vontade para fazer as suas considerações. Socorro. Alô, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Boa tarde, Thalita. Tudo bem? Como é que estão todos? Boa tarde. Tudo bem, estamos bem. Thalitinha, assim, a nossa realidade, né? Nós trabalhamos até o último mês de dezembro em cima do microplanejamento aqui em Imperatriz. Inclusive, a gente fez buscas ativas, fizemos monitoramento rápido, casa a casa, né? Todos os enfermeiros saíram para suas áreas, foi justamente no período de férias. Pegaram muitos adolescentes que precisavam de vacinar e tal. E agora nós já estamos montando já fizemos de novo outra reunião agora, porque a gente vai incluir essa questão da vacinação de HPV dentro da programação Saúde da Mulher, né, que vai agora o Dia Internacional da Mulher, e a gente já mandou até fazer, todas as unidades estão trabalhando em prol das escolas, saber quais os adolescentes que ficaram sem vacinar nas nossas escolas, porque a gente vai planejar primeiro para poder saber quem é que vai estar para vacinar, entendeu? Porque a gente tem uma vacinação acima da nossa média. Em mês de janeiro, nós vacinamos 689 adolescentes, nós recebemos 480 doses de vacina HPV, e a gente ainda tinha um saldinho. E o que nos preocupa é essa diminuição do estoque de HPV, de fazer uma programação agora, e a gente não ter essa vacina, porque a diminuição de varicela, de HPV, de tríplice viral e outra, né? Então, a gente fica com essa preocupação. E uma coisa que eu queria perguntar é quando vai regularizar para a gente poder botar na nossa pauta os dias, na nossa reunião de comitê, como que nós vamos agir. Porque, por enquanto, as vacinas que estão chegando para nós estão indo todas para as unidades, eles que estão indo nas escolas das unidades mais próximas, e fazendo a chamada para fazer, porque nós não temos suficiente para levar nenhum órgão agora com a população alta, se fosse o caso, mas não é o nosso caso agora, sabe? Mas nós estamos planejando, inclusive, todo mundo aqui sabe que eu falei que o nosso microplanejamento é até 2023, dentro dessa microprogramação que está lá no manual, né? Não sei se muitos já viram, mas sempre nós estamos fazendo o nosso trabalho em cima do microplanejamento. Mas a nossa preocupação maior é essa questão da redução de vacinas no momento, entendeu, Thalita? Entendi, sim, Socorro. A gente vai, eu acho que a gente pode fazendo assim, vai perguntando e já vai respondendo. E aí a gente coloca um número, uma quantidade de pessoas
para esse primeiro momento. Se tiverem mais pessoas com dúvidas, a gente abre mais um bloco. Aí eu acho que é melhor ir respondendo para não perder muito tempo, né? Felizmente, a Neide, nossa coordenadora da Rede de Frio, está aqui do lado para te responder essa pergunta, Socorro. Verdade. Boa tarde a todos, né? Eu sou a Josineide Matos, sou enfermeira e estou à frente da Rede de Frio do Estado, da SEAD. Realmente, Socorro, nós estamos com problemas no recebimento de algumas vacinas, como vocês estão sendo informados, inclusive substituindo uma por outra, né? Mas nós tivemos uma boa informação. O Ministério da Saúde ontem caminhou para a gente, para todos os estados, um formulário que nós já respondemos, perguntando a necessidade das vacinas para essa estratégia de vacinação na escola. Ou seja, eles estão fazendo o levantamento de todas as nossas necessidades para que essas vacinas cheguem em tempo hábil para que nós possamos estar utilizando na estratégia. Eles solicitaram a vacina HPV, que nós vamos utilizar bastante, febre amarela, tríplice viral, que tem um tempo que nós estamos recebendo quantitativo pouco, VIP, VOP, DT, a Benigo, a CWY e a DTP. Então, o Estado do Maranhão já respondeu. Varicela, eles não colocaram na lista, né? O Ministério ainda passa por problemas de produção dessas vacinas, que nós estamos com problemas, né? Porém, nós já respondemos esse questionário e eles garantiram que essas vacinas estarão em tempo hábil aqui no estado e nos demais estados, para que a gente possa realmente utilizar durante a nossa estratégia de vacinação nas escolas, para que nós não tenhamos problemas. Realmente, nós vamos fazer toda a questão logística do microplanejamento, com todas aquelas ações, vamos fazer a estimativa para chegar na hora de ter a vacina, entendeu? E mais a boa notícia foi essa, nós também ficamos muito felizes quando a gente recebeu esse questionário, esse formulário, para que nós pudéssemos estar informando as nossas necessidades. Então, o que pressupõe aqui que, em relação a esses imunizantes, nós não teremos problemas de estoque. Tá certo? Eu espero que não, mas a gente só vai se programar para... nós estamos fazendo o primeiro levantamento, depois do nosso levantamento é que nós vamos programar para fazer. Aí nem que a gente leve um tempo, mas tem... E a campanha da influenza vai começar agora mesmo? Vai. Já tem reunião semana que vem. Vai. Semana, inclusive, já adiantando que na segunda-feira, provavelmente a gente já vai ter a reunião sobre a campanha da influenza. Que vai ser nominal a vacinação, né? A digitação agora vai ser nominal para a vacina contra a influenza. Todo mundo já sabe que está perguntando quando que vai chegar. E a reunião, se for em cima, é melhor vir a vacina primeiro. Realmente, nós já estamos recebendo a vacina na nossa SEAD, já estamos organizando toda aquela logística de doses de vacina por população, por grupo elencado. Vocês receberão tudinho com antecedência, se Deus quiser, para que a gente possa realmente fazer uma excelente campanha, como sempre fazemos em relação à influenza. Porque a campanha da influenza, por isso que a gente fez essa mudança um pouco de data, porque a vacinação na escola vai ficar de 25 de março a 19 de abril, né? O período de campanha. E aí a da influenza começa dia 18. Então, para não começar no mesmo dia, a gente acabou fazendo essa alteração em relação à data que o Ministério propôs. E isso é importante, mas aí uma coisa que é importante é que vacina da influenza e as outras vacinas são vacinas que a gente, né, já precisa fazer. Então, acaba que a gente vai casar esses dois momentos. Mas não se preocupe que na segunda-feira a gente vai ter uma reunião já, provavelmente na segunda. Não estou confirmando essa data com vocês, mas é provável que seja na segunda,
para vocês receberem os informes de como será a campanha da influenza. Socorro. E a nossa intenção é que, como nós ainda vamos entregar as vacinas de rotina, né? Vamos iniciar, se Deus quiser, a partir de segunda-feira, nós já encaminhemos juntos as vacinas contra a influenza.